A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Tá, que o Eterno te abençoe conforme a tua necessidade. Eu tenho colocado que Deus não faz nada em série. Deus trabalha especificamente com cada um de nós. Deus tem um propósito específico para cada vida. E Deus trabalha nas especificidades de cada pessoa. Então você é único, você é única. E o propósito de Deus para a sua vida é único, é específico para você. Amém? Então a minha oração hoje à noite é que você que precisa de um sinal de Deus, você precisa de uma testificação, de repente, em alguma área da sua vida, que o Eterno te deu o sinal que você necessita. Que você não seja confundido, confundida, nesse momento da sua vida, de repente, nesta área da tua vida, em que as coisas não estão claras. Que Deus venha te dar uma iluminação, que Ele venha clarear o seu caminho. Tem alguém aí, não? Amém. Tá, dê um aplauso ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Que bom estar com vocês hoje à noite, né? Estar com o pastor Claudiano, essa equipe, né? E que nós entendemos que cada um tem crescido na graça, no conhecimento do Senhor, na vocação, no chamado ministerial. E é como eu digo às vezes, e você já ouviu isso provavelmente de outras pessoas: ninguém coloca o pé na mesma água do rio duas vezes. Você coloca o pé na água do rio, tira, quando você coloca a segunda vez, não é a mesma água. Aquela primeira água já foi. Então, eu entendo que é desse modo que Deus trabalha na vida de cada um de nós, e nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo no conhecimento do Senhor, na vocação, no chamado, e Ele vai nos aparelhando, nos capacitando. Você não conversa com a mesma pessoa duas vezes. E por quê? Porque você conversa uma vez com essa pessoa, amanhã quando você vai conversar de novo com essa pessoa, ela já não é mais a mesma pessoa. Alguma coisa de novo aconteceu na vida dessa pessoa. Ela evoluiu, ela cresceu, ela amadureceu. Então, por isso eu digo que cada oportunidade é única para nós. E nós temos hoje um momento de celebração e um momento de louvarmos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos na casa dele, e ninguém vai sair daqui a mesma pessoa. Você vai sair maior do que você entrou aqui. Pergunte a quem está ao seu lado: você acredita nisso? Tá, e nós estamos na campanha O Senhor te dará um sinal. Quantos aqui acreditam que Ele vai te dar um sinal? Tá, os que trouxeram a Bíblia, abra no livro de Juízes, no capítulo 6. Se você trouxe a Bíblia, Juízes, no capítulo 6. Está o texto básico da ministração de hoje à noite. E se você ler a Bíblia toda, com essa ótica, com essa perspectiva de que Deus, Ele dá indícios, Ele dá sinais em relação ao propósito que Ele tem para cada vida. Então, você vai entender que na sua vida é a mesma coisa. Deus também te dá indícios, Ele te dá sinais, Ele te dá evidências, para que fique testificado o propósito que Ele tem na sua vida. Juízes, no capítulo 6, e nós vamos ler o verso 36 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho
estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Pode apagar essa luz do povo aí, por gentileza. Os sinais de Deus. Eu era um jovem, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava voltando da escola, estudava à noite, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E provavelmente seria umas 10h30 da noite, 11 da noite, eu já estava na rua da minha casa, voltando para casa da escola, e de repente eu vi um alvoroço na casa de um dos meus amigos, o Ézio. O nome dele era Ézio, e carinhosamente chamado por nós, os amigos, os colegas, de Ezinho. E aquele alvoroço na casa, e eu voltando da escola com os objetos ali, eu achei estranho aquilo, porque tinham pessoas chorando ali no portão. E então eu me aproximei e perguntei o que havia acontecido. Foi quando alguém disse: o Ézio se matou, o Ezinho, ele se suicidou. Ele tinha amarrado uma corda no caibro da casa e amarrou no pescoço e tirou a própria vida. E a pergunta que muitas pessoas fizeram no velório do Ézio foi que se havia algum indício de que ele faria aquilo que ele fez. Se alguém percebeu algum sinal. Está compreendendo o que eu estou falando? No comportamento dele, nos últimos dias, se ele havia dado algum sinal de que faria aquilo, aquela tragédia. E de fato, a maioria de nós, quando vai fazer alguma coisa, ou boa ou ruim na vida, as pessoas podem não perceber de repente, os sinais podem passar desapercebidos, mas o fato é que existem indícios, sinais. Todo mundo acaba dando sinais, ainda que sejam sutis. Eu estava orando a respeito desse tema. Pede ao Senhor um sinal. A primeira coisa que o Espírito Santo colocou em meu coração em relação a isso é que Deus é Deus de sinais. E de fato, a própria natureza, se você olhar com essa ótica, você vai ver que, de repente, muitas coisas que vão acontecer por parte da natureza, vem primeiro o sinal. E se tem uma formação de nuvens, as nuvens vão escurecendo e logo você nota que aquilo é um sinal que vai chover. E outras áreas da natureza também nós percebemos, por exemplo, alguém que é agricultor, tem a sua lavoura, ele pode ter ali na sua lavoura indícios de que será uma boa colheita, ou então alguns sinais de que haverá déficit na colheita, prejuízo. Quem trabalha na área da construção, da lavoura, sabe do que eu estou falando.
Mas o fato é que Deus criou esse mundo. Cada área existem sinais. Quando perguntaram a Jesus Cristo quais seriam os sinais que aconteceriam quando a sua vinda estivesse próxima, ele mencionou. Ele disse: haverá terremotos por toda parte. Ele mencionou os sinais da natureza, ele mencionou os sinais dos planetas, das estrelas. Ele disse: as estrelas cairão do céu. O fato é que toda a criação, todo o universo, tudo aquilo que Deus fez e que de algum modo tem um propósito para um tempo específico, Deus mencionou que haveriam sinais, e os sinais existem. Eu quero que você me ouça com atenção. O seu organismo, o meu organismo, o organismo humano, ele foi criado por Deus também para dar sinais. Quando uma pessoa está com febre, a febre não é a doença, a febre não é o problema, a febre é o sinal de que tem um problema. Compreendeu o que eu falei? É um alarme, a febre é um alarme de que tem alguma coisa errada no organismo da pessoa. E de repente a pessoa ela toma o medicamento para a febre. É como alguém que está quebrando o alarme, quebrando a campainha, mas não está resolvendo o problema. Está me ouvindo? A alteração da pressão arterial no organismo da pessoa, pressão alta ou pressão baixa. Eu não sou da área de saúde, mas eu sei disso e a maioria dos que estão aqui sabe disso. O médico, quando você vai ao médico e você tem um incômodo, uma moléstia, então o médico começa a te perguntar algumas coisas, ou então ele vai aferir para encontrar sinais. Ele ainda não sabe qual é a doença, não sabe qual é o problema, mas ele sabe que o organismo humano emite sinais. Então ele vai aferir sua pressão, e se a pressão está alterada, é um indício de alguma coisa, e ele vai buscando outros indícios. O exame de sangue, quando ele pede o exame de sangue, ali no exame ele encontra indícios de que tem alguma coisa errada no organismo. Então ele vai mapeando os sinais para poder identificar, testificar qual é o problema, qual é a enfermidade da pessoa. Está me ouvindo? O fato é que Deus criou o organismo humano para dar indícios. Se você tem uma tonteira, de repente, vertigem, o problema não é a vertigem, a tonteira. Aquilo é um sinal, é uma evidência de que tem um problema no seu organismo. Tem alguma coisa errada no metabolismo do seu organismo. Mas o fato é, eu poderia mencionar outras coisas aqui em relação ao organismo humano. Se você tem insônia, você está com dificuldade para dormir, a insônia é um sinal, é um alarme que tem alguma coisa errada. Está me ouvindo? E o contrário também é verdadeiro. Se você tem uma moléstia, uma enfermidade, e o médico te receita um medicamento, um remédio, e você faz uso adequado, conforme o recomendado pelo médico, então você vai ter sinais também de que se esse medicamento está dando resultado ou não. Você começa a perceber pelos sinais. Você está melhorando, ou o incômodo está desaparecendo. Então você conclui, por causa do sinal da sua melhora, que o remédio está sendo eficaz contra aquele incômodo, contra aquela moléstia. Está me ouvindo? E, de fato, para todas as áreas da vida humana, em qualquer uma delas, nós temos indícios, sinais. Uma pessoa na área financeira, por exemplo, que ela está
sempre com dívidas, com dificuldades para pagar os compromissos assumidos, a dívida é um sinal. É um sinal, de repente, de má gestão financeira, de má administração dos recursos que a pessoa está ganhando. A dívida pode ser o sinal não somente de má gestão, de má administração financeira, mas pode ser um sinal de que a pessoa de repente precisa melhorar os seus ganhos. A pessoa precisa buscar uma renda melhor, um salário melhor, ganhos maiores, porque o orçamento de repente está maior do que aquilo que a pessoa está recebendo. Então a dívida também é um sinal. Está me ouvindo? O fato é, qualquer que seja a área da vida humana, os relacionamentos. A minha esposa estava acompanhando uma pessoa, uma jovem, que estava enamorada de um sujeito, e ela confidenciava para ela como estava sendo o relacionamento, e ela mencionou algumas coisas de comportamentos dele em relação a ela, ou o desprezo, a falta de aproximação, de consideração. Então nós concluímos que esses eram sinais de que o relacionamento não iria dar certo. Está compreendendo o que eu estou falando? E ela mesma chegou a declarar, a jovem, ela é enfermeira, e ela chegou a dizer para minha esposa: o nosso relacionamento está respirando por aparelhos. Está respirando por aparelhos. Ela pressentiu, por conta do comportamento dele, dos sinais, de que não iria dar certo, não teria futuro. Então o fato é que, de repente, a pessoa do relacionamento afetivo, ela pode perceber que tem sinais acontecendo ali na relação. A outra coisa que Deus colocou em meu coração é que, até mesmo em relação à espiritualidade, podem ser percebidos sinais no comportamento da pessoa em relação a Deus. Os sinais, eles começam a ficar evidentes. Alguém que de repente já não frequenta mais a igreja como frequentava antes, ou já não lê mais a Bíblia como lia antes, já não se consagra, não ora mais como orava antes. Então isso tudo é evidência, são sinais de que a pessoa não está bem com Deus. Do mesmo modo que acontece nos relacionamentos humanos, também acontece nos relacionamentos das pessoas com Deus. Os sinais vão aparecendo. E a própria Bíblia Sagrada diz, Deus diz: volta ao primeiro amor. Porque de repente a pessoa, na trajetória da sua fé, da sua espiritualidade, no início, a pessoa ela é intensa em relação a Deus, ela ora, ela busca a Deus, ela lê a Bíblia, ela frequenta a igreja, ela anda na fidelidade para com Deus, mas de repente, na trajetória, essa pessoa pode começar a negligenciar o seu relacionamento com Deus, mas isso não acontece sem que haja sinais. Estão compreendendo? Ou uma ou outra pessoa de repente não emite sinais, não tem indício algum. Ou o Espírito Santo me mostrou Judas Iscariotes. Eu não sei se você já leu, se você conhece a história, mas Jesus está na mesa da ceia com os discípulos, e num dado momento ele disse: um de vocês vai me trair. Nenhum dos discípulos ficou desconfiado de Judas. Cada um desconfiava de si mesmo.
Mas nenhum deles disse: eu acho que é o Judas que vai trair, eu acho que ele é o traidor. Porque não havia nenhum indício no comportamento de Judas que pudesse evidenciar que ele seria o traidor. Estão compreendendo? Então, uma ou outra pessoa pode, de repente, numa determinada área da vida, não ter sinal algum de que vai fazer aquilo. Eu penso que os discípulos, de repente, eles olhavam para Judas, mas não com o olhar de identificar sinais. Talvez tivesse os sinais, talvez ele evidenciasse em algum comportamento, em alguma ação ou reação, mas ninguém percebeu, de repente, os sinais que Judas emitia. Mas Jesus sabia que ele seria o traidor. Estão compreendendo? Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Mas o fato é que em toda a vida humana, na minha vida e na sua vida, nós temos em alguma área, uma área ou outra, indícios de que alguma coisa está para acontecer. Alguém que mora numa casa, de repente a casa está com as paredes rachando, a estrutura da casa está ficando comprometida. Então ali está o sinal de que a qualquer momento a casa pode cair, pode desabar. Os sinais estão lá. E você tem um automóvel, um carro, ou uma motocicleta, e de repente você percebe que está afumaçando. O seu carro não é a diesel, mas está emitindo muita fumaça. Aquilo é um sinal de que tem alguma coisa errada ali no motor do carro. Estão compreendendo? O fato é que qualquer área da vida, qualquer coisa na vida, a gente pode identificar evidências, sinais de que algo está para acontecer. E não é somente em relação a algo ruim. De repente, sinais de que algo bom está para acontecer, que uma coisa boa está para chegar, que um novo tempo está para chegar na sua vida, o próximo nível. De repente Deus pode te dar indícios, pode te dar sinais. Pergunte a quem está ao seu lado: você acredita nisso? Agora, uma coisa, eu quero chamar a sua atenção. Tem gente sofrendo na vida, amargando o sofrimento na vida, porque a pessoa não considerou os sinais. Ela percebeu os sinais, as evidências, estava tudo em alto relevo, mas a pessoa, ela preferiu continuar. De repente você está numa viagem, isso é um exemplo, você está numa viagem e de repente tem uma placa que a ponte caiu, e você insiste, e você cai na ribanceira ou cai no rio. O sinal estava lá, mas você não obedeceu o sinal. Isso pode ser na área sentimental, na área financeira. De repente teve indícios, teve sinais, e a pessoa, ela não considerou os sinais, e isso resultou no sofrimento. Erga sua cabeça, olhe para mim, eu vou dizer uma coisa: tem gente que na área sentimental não considerou os sinais. Veio o namoro, os sinais estavam ali, o comportamento inadequado, e de repente o pai dizendo, a mãe dizendo, os amigos, as amigas dizendo: essa não é certa para a sua vida. A pessoa, de repente, os sinais. E esse é um sinal de que a pilha do microfone acabou. Então nada acontece do nada, tem o sinal.
Mas o fato é que a área sentimental, de repente a pessoa ignorou os sinais, os indícios, as evidências de pessoas dizendo e amigos dizendo, o pai, a mãe dizendo, não é a pessoa certa para você, você vai sofrer na unha dessa pessoa. E a pessoa ignorou os sinais. E agora tem que engolir o sapo, lamentavelmente. A pessoa está sofrendo e de repente lamentando, por que eu não dei ouvidos? Por que eu não considerei os sinais, as evidências? Mas sabe por que acontece isso de repente na área sentimental? Na maioria das vezes é porque a pessoa vive a ilusão de que ele vai mudar para melhor, de que ela vai mudar para melhor. Mas na maioria das vezes a pessoa muda para pior. Ali estão os indícios, os sinais. Está oculto, está incubado, mas os sinais estão lá, as evidências estão lá. Quantos compreendem o que eu estou falando? Isso pode ser também em relação à área financeira. E você vai empreender, vai montar um negócio e você tem indícios de que você está entrando numa canoa furada, está entrando numa fria, e que pode ter prejuízos e mais prejuízos na área financeira. Os sinais estão lá, os indícios estão lá, o mercado está apontando que é uma fria, que vai ser para sofrimento. Mas a pessoa ignora os sinais e ela encara aquilo ignorando os sinais. Estão compreendendo? Eu sei de gente que sofreu e sofreu muito, porque fez sociedade com alguém, uma sociedade que depois trouxe a amargura e sofrimento e prejuízo financeiro. Mas os sinais estavam lá, de que aquela pessoa não seria confiável, de que a sociedade não daria certo. Eu vou abrir um parênteses aqui para você. Em relação à área financeira, sociedade. A sociedade, durante a minha vida toda, eu cheguei a essa conclusão. Sociedade nos negócios, nos empreendimentos comerciais, sociedade nas finanças. Eu garanto a você, essa é a conclusão que eu cheguei. Só dá certo com Jesus. Só dá certo quando você tem sociedade com Jesus, porque eu já vi irmão com irmão ter problema. E deixa eu abrir o parênteses aqui. Você quer saber em relação a quem é sangue do sangue, família, e é seu irmão do coração, é sua irmã do coração, é família, e você só fica conhecendo de fato e de verdade a pessoa na hora de dividir herança. Na hora de dividir herança, aquela pessoa que era um carneirinho vira uma onça. Cada um quer o seu quinhão, a sua parte, cada um quer lesar o outro. Isso eu já assisti minha vida toda. Então eu garanto a você, em relação à área financeira, sociedade, tem gente amargando o sofrimento, prejuízos irreparáveis. Perdeu dinheiro e perdeu o amigo, perdeu a amiga. Mas os indícios de repente estavam lá, mas a pessoa ignorou os sinais e ela resolveu encarar, e a conta chegou, a duplicata chegou, o sofrimento chegou. Eu sei do que eu estou falando. Então isso vale para qualquer área da vida, área sentimental, área financeira, profissional, qualquer outra área da sua vida. Você pode concluir que tem gente sofrendo porque ignorou os sinais. As evidências estavam lá. Outro tipo de pessoa, em relação aos sinais. Se por um lado tem gente que percebeu os sinais, mas não considerou os sinais, por outro lado tem gente que não teve olhos para identificar os sinais. Só depois que veio o sofrimento, depois que a casa caiu, depois que tudo deu errado, é que essa pessoa olha para trás e fala: por que eu não percebi? O sinal estava lá, a evidência estava lá.
Estava tudo indicando que ia acontecer essa tragédia, esse sofrimento. Então tem gente que viu o sinal, mas atropelou o sinal, não considerou, foi em frente. E tem gente que, por outro lado, não teve olhos para perceber os sinais. Gente que não estava antenada para identificar evidências e sinais, e agora está sofrendo, está amargando o sofrimento na vida, porque não teve olhos para ver sinais. Então, nós vamos orar hoje à noite. Vamos pedir a Deus, pedir ao Eterno, que você nunca ignore os sinais, os indícios. A segunda coisa que eu vou pedir a Deus é que você tenha os seus olhos abertos para perceber os sinais, para que você não seja enganado, enganada, para que você não seja ludibriado. Não viva a ilusão de que está no caminho certo, de que está fazendo a coisa certa, quando na verdade não está. Que o Eterno abra os seus olhos para perceber os indícios, os sinais. Você pode dizer amém por isso? Amém. E a outra coisa, eu vou pedir a Deus que te dê sinais que você precisa. Eu vou pedir a Deus que sinalize o caminho que você deve seguir, que te dê direção. Eu vou pedir ao Eterno que te dê iluminação, que as evidências aconteçam de tal modo que você não seja enganado, enganada, não seja confundido na sua jornada da vida. Você quer um sinal de Deus? E eu estava meditando nessa história de Gideão e me vieram outras histórias. Tem momentos na vida da gente que de fato a gente está confuso. Tem momentos na vida da gente que a gente não sabe que escolha fazer, que caminho tomar, que direção seguir na vida. E por mais que pessoas tentem nos ajudar, aquilo é insuficiente para nos dar a certeza que a gente precisa. Então é exatamente nessa hora que a gente precisa do sinal de Deus. Deus conhece o futuro, Deus conhece o amanhã. Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Deus sabe que caminho nós precisamos trilhar para que o propósito dele se consolide em nossas vidas. Então ele está pronto para nos dar os sinais. Diga quem está ao seu lado, diga: Deus está pronto para te dar os sinais. Eu cheguei a uma conclusão em relação à história de Gideão, e eu creio que isso foi revelação do Espírito Santo. O sofrimento estava acontecendo na nação de Israel, e o ponto-chave é que esse sofrimento na nação de Israel era consequência. Eu já falei isso outras vezes e vou repetir. Uma vida abençoada é consequência. E o sofrimento, de repente, pode ser consequência também. Está me ouvindo? Para uma vida abençoada é necessário um conjunto de coisas combinadas. E do mesmo modo, de repente, para que o sofrimento aconteça, para que a pessoa amargue a situação indesejada, é consequência. E a nação de Israel estava sofrendo, e sofrendo muito. Um sofrimento que durava 7 anos. 7 anos de sofrimento. Ano após ano. Durante os 7 anos, povos inimigos, os midianitas e os amalequitas, eles invadiam a nação de Israel exatamente na época da colheita, na época da safra. E eles roubavam tudo, as coisas de valor, eles tomavam posse das terras e eles deixavam o povo de Israel na miséria, na dificuldade extrema.
E quando a gente lê o contexto disso, a gente percebe: o povo estava sofrendo porque era consequência deles terem voltado as costas para Deus. A vida sem Deus, ela pode ser boa um tempo, mas uma hora a conta chega. Está me ouvindo? A vida sem Deus é uma ilusão. Toda pessoa que insiste na vida errada, na vida de pecado, na vida que não agrada a Deus, vai sofrer consequências, e consequências danosas. O sofrimento vem, a dificuldade vem, e a nação de Israel estava enfrentando essa situação todo ano. Os midianitas invadiam as terras, as fazendas, para roubarem a safra, a colheita, e o povo ficava sem nada. Mas um homem ali chamado Gideão, a Bíblia Sagrada menciona que ele, por conta de ter vivenciado isso ano após ano, ele já estava precavido. Ele já imaginou que agora os midianitas viriam novamente, é a época da safra do trigo. Então Gideão, ele buscou uma estratégia. Não era época de uva, não era época de colocar as uvas no lagar, e os midianitas sabiam disso. Então os midianitas não iriam no lagar, porque eles sabiam que não era época de uva, então eles não iriam encontrar nada lá. O que Gideão fez? O lugar de malhar o trigo é a eira. E Gideão pensou: todo ano a gente está na eira batendo o trigo, malhando o trigo, e os midianitas chegam e roubam a nossa safra. Então ele pensou: esse ano eu não vou malhar o trigo na eira, eu vou malhar o trigo no lagar. Estão compreendendo? É uma estratégia. Ele pensou: quando eles chegarem na eira, eles não vão encontrar nada, porque eles não vão no lagar, porque não é época de uva. Eles sabem que não é época de uva, eles nem vão lá. Então ele buscou essa estratégia para proteger a safra daquele ano. E o que aconteceu? Eu já ouvi pregadores pregando que Gideão estava no lugar errado. O fato dele não estar na eira, estar no lagar malhando o trigo, ele estava no lugar errado. Mas eu entendi que Gideão estava no lugar certo. E por que eu sei que ele estava no lugar certo? Porque foi lá no lagar que o anjo do Senhor apareceu a ele. Eu já notei em toda a Bíblia Sagrada, Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem favoritos nessa terra. Deus não tem, é claro que Ele é Deus, e como Deus Ele faz como quer, quando quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer. Ele é Deus, Ele é soberano. Mas a regra de Deus é que Ele não tem favoritos. Estão compreendendo? Deus não tem prediletos. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão ali no lagar. Não porque Gideão fosse um predileto, um favorito de Deus. Não, nada disso. E o anjo então anunciou para Gideão a sua missão, o propósito que Deus tinha para a vida dele, para ele liderar o povo na guerra contra os midianitas. Então o anjo anunciou para ele, ele ficou perplexo com aquilo, porque ele olhava para si mesmo. Ele olhava para si e ele concluía que ele não tinha nenhuma condição para tal missão. Eu estava meditando, popularidade é o quanto as pessoas gostam de você, é o quanto as pessoas te admiram. Autoestima é o quanto você gosta de você, é o quanto você se admira. Estão compreendendo? E Gideão,
ele tinha uma popularidade. Como é que eu sei que ele era popular? Porque quando ele convocou o exército perante as tribos de Israel, ele conseguiu reunir 22 mil homens. Ninguém consegue reunir 22 mil homens se não tiver uma popularidade perante esse povo. E Gideão era popular. Ele estava bem de popularidade, mas ele estava mal em relação à autoestima. Ele estava com a autoestima lesada. Lesada por conta da família que ele fazia parte, por conta da criação que ele teve. Então ele responde para o anjo. Ele diz: eu sou o menor da casa dos meus pais. Eu sou o menor da minha família. E a minha família é a mais pobre de Manassés, da minha tribo. Estão compreendendo? Ele tinha a sua autoestima lesada. Gideão, ele olhava para si e ele chegava à conclusão que ele não tinha condição para tamanho desafio, liderar o exército contra os midianitas e os amalequitas. Mas então o anjo conversa com ele e desafia ele parar de olhar para si e começar a olhar para Deus. Eu vou dizer de novo, o anjo desafia Gideão a parar de olhar para si, para suas limitações, para sua incapacidade, e começar a olhar para Deus, para a capacidade de Deus, para o poder de Deus, para a grandeza de Deus. E é o que você tem que fazer. É o que você tem que fazer. De repente você está olhando para si. Você está olhando para a sua capacidade que é limitada. Você está olhando para a sua história, o tanto que você já sofreu na vida, o tanto que você quebrou a cara. Mas eu quero desafiar você a olhar para a grandeza de Deus. Olhe para Deus. Porque se Deus tem um propósito na sua vida, não importa quem é você, não importa quanto dinheiro você tem, não importa o grau de estudo, não importa o que já aconteceu de bom ou ruim na sua vida, não é por causa de você, é por causa dele que o propósito vai acontecer. Não é por causa da sua capacidade, é por causa da capacidade do Todo-Poderoso que o propósito vai acontecer na sua vida. Então não se subestime, não pense que as coisas vão acontecer por causa de você. Está me ouvindo? Deus não olha para você como você olha. Deus não olha para você como você é. Deus olha para você e Ele vê você como você pode se tornar nas mãos dEle. Entendeu o que eu falei? Deus, quando te vê, Ele não vê você como você é, mas Deus te vê como você pode se tornar nas mãos dEle. Se você se entregar a Ele por inteiro, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Deus não está impressionado com a sua limitação, com a sua falta de recurso. Deus não está impressionado com a sua história, às vezes que você quebrou a cara. Deus não vê você como você é. Deus vê você como você pode se tornar nas mãos dEle. Está me ouvindo? Gideão é limitado. E ele está com a autoestima lesada. Ele está com dificuldades para acreditar que o propósito de Deus para a vida dele iria acontecer. Porque Gideão, ele olha para ele e ele vê ele como ele é. Só que Deus está olhando para Gideão. Está vendo nele um guerreiro. Está vendo nele um general de exército. Está vendo nele a grandeza. Eu vou repetir. Deus, quando olha para você, você que está aqui hoje, de repente você tem problema de autoestima, você se acha um zero à esquerda, você se acha um ninguém na vida. Acredite, Deus é especialista em pegar o ninguém e fazer dele um alguém. Deus é especialista em pegar o anônimo e fazer dele um famoso.
Deus é especialista em pegar o pobre e fazer dele um milionário. Deus é especialista em fazer aquela pessoa que não tem condição alguma subir no pódio da vida e receber o troféu da felicidade. E é isso que Ele vai fazer com você. Você acredita nisso? O sinal de Deus. O anjo anuncia o propósito, a missão, e Gideão ficou abalado por conta da sua autoestima. Eu repito, ele está olhando para si e ele está sendo estimulado a parar de olhar para si e começar a olhar para Deus, a confiar em Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Escute o que eu vou dizer a você. Então Gideão, ele fica em questão, e ele precisa de um sinal de Deus para testificar aquilo. Embora o anjo tenha aparecido, e quando o anjo apareceu, deu a mensagem a ele, ele tocou a trombeta e conseguiu reunir os homens para a guerra, mas mesmo assim ele precisava de um sinal de que Deus iria concluir o propósito. Escute. E Gideão, ele se volta para Deus. Aliás, o anjo anuncia a ele, então ele fica em questão. Ele diz ao anjo: como é que eu vou ter certeza disso que você está falando? E o anjo fez menção de ir embora. O Gideão disse: espere aqui. E Gideão foi e trouxe um sacrifício e ofereceu ali. E o anjo então fez com que aquele sacrifício fosse cozido ali, fosse assado ali, milagrosamente. Então Gideão ficou impressionado com aquilo. Ele acreditou que de fato aquele era o anjo do Senhor. Mas agora Gideão, na segunda parte do plano, do projeto, ele está ainda com dúvidas. Ele precisa de um sinal de Deus, de que de fato aquilo aconteceria. A vitória seria dada ao povo de Israel. Porque o anjo disse: vocês vão vencer os midianitas como se fossem um só homem. Para você ter ideia da quantidade de soldados dos midianitas e dos amalequitas, a Bíblia Sagrada diz que eles eram mais numerosos do que a areia do mar. Isso é força de expressão. Mas era um grande exército. Então essa é uma das razões porque Gideão está em questão. O exército numeroso, e ele aqui teria que reunir um exército para enfrentar aquele grande exército. Escute. Então Gideão, ele se volta para Deus e ele pede a Deus o sinal. É o que você tem que fazer. Olha o que Gideão fez. Ele pegou o velo de lã. Estão compreendendo? Lembra que ele fez um sacrifício e ofereceu ao anjo. E então a pele daquele carneiro que ele ofereceu é o velo de lã. E ele fez um propósito com Deus. Ele disse: eu vou colocar o velo de lã lá fora para passar a noite. E ele disse a Deus, ele disse: se de fato o Senhor é comigo e isso que o Senhor disse vai acontecer, quando amanhecer o dia, eu quero que o velo de lã esteja todo encharcado de orvalho e a relva em volta esteja toda seca. Compreenderam isso? Ele colocou uma questão para servir de sinal. E quando ele acorda de manhã, que ele vai lá e ele pega o velo de lã, o velo estava encharcado. Ele espremeu, encheu uma tigela de água e em volta toda a relva estava seca. Mas Gideão pensou: isso aí foi uma obra do acaso, provavelmente. Então ele disse a Deus, ele falou: não se ire contra mim, só mais essa vez, que nessa noite aconteça o contrário. Eu vou deixar o velo de lã lá fora
E quando amanhecer o dia, se o velo de lã estiver seco e toda a relva molhada, eu vou acreditar que de fato isso vai acontecer. Estão compreendendo? A primeira vez o velo encharcado e a relva seca, e agora ele disse: eu quero que o velo de lã esteja seco e toda a relva molhada. Se isso acontecer, eu vou acreditar. Estão compreendendo? Era um grande desafio, um dilema na vida dele. Ele precisava de fato e de verdade de um sinal de Deus, que trouxesse em seu coração a certeza inabalável de que iria dar certo. E quando é de manhã, Gideão chega lá, o velo está seco, sequíssimo, e toda a relva está molhada. Então ele teve a certeza que Deus era com ele. Erga sua cabeça, olhe para mim. O que o Espírito Santo me mostrou é que Gideão, para parar de olhar para si, para sua pequenez, para sua limitação, o anjo teve que desafiá-lo. E olha o que ele fez. Ele apresentou o sacrifício e ele guardou o velo de lã, o couro do carneiro. E quando ele colocou o couro do carneiro lá fora para passar a noite, era como se ele estivesse dizendo para Deus: ó Deus, eu fiz o sacrifício, eu expressei a minha fé, a minha confiança. Estão compreendendo? É como se Gideão estivesse dizendo: eu manifestei a minha fé, eu deflagrei a minha fé através do sacrifício. Era como se Gideão estivesse mostrando para Deus o pix que ele tinha feito. Ele falou: ó Deus, eu fiz o sacrifício, eu fiz o voto, eu manifestei a minha fé, e agora eu estou precisando de uma certeza inabalável que o Senhor vai me abençoar. Estão compreendendo? Aquele velo de lã não é por acaso. O velo de lã era a prova de que ele tinha provado para Deus que ele cria, que ele confiava em Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Era uma prova, aquele velo de lã, de que de fato ele não estava mais confiando nele, mas ele estava confiando em Deus. Estão compreendendo? A fé dele foi deflagrada naquele sacrifício. E quando ele mostrou o velo de lã, ele estava mostrando que ele havia expressado a fé, deflagrado a fé, e que ele não estava mais confiando nele, acreditando nele, mas ele estava confiando em Deus de coração, de alma e de entendimento. Está me ouvindo? Isso é uma revelação extraordinária. Eu vou dizer a você uma coisa. Uma coisa é a pessoa entregar algo a Deus. A outra coisa é a pessoa se entregar a Deus. Eu vou dizer de novo, uma coisa é a pessoa entregar alguma coisa a Deus, entregar o dízimo, a oferta, o voto, o sacrifício. A outra coisa é a pessoa se entregar a Deus. Gideão não somente entregou o sacrifício, mas no reboque do sacrifício ele se entregou a Deus. Ele parou de confiar nele e passou a confiar totalmente em Deus. É o que você precisa fazer. Eu não sei da sua dor, da sua lágrima, eu não sei da sua aflição, eu não sei do seu sofrimento, se é consequência de pecado, consequência da vida errada, consequência de colocar Deus na carroceria da sua vida, consequência de insistir numa vida sem Deus. Particularmente, eu digo a você, tem dois momentos que a gente precisa do sinal de Deus, que a gente precisa de iluminação, de direção, a gente precisa de uma certeza inabalável. Qual a escolha temos que fazer, qual o caminho seguir, se a gente está certo ou errado no caminho que a gente está trilhando. Dois momentos na vida, eu quero terminar a mensagem com isso. Na hora do sofrimento, você tem que buscar o sinal de Deus, porque é comum pessoas aflitas, desesperadas, angustiadas,
elas entrarem em qualquer porta, acreditarem em qualquer coisa. Compreende o que eu estou falando? Por causa da aflição, do desespero. Eu estava conversando com uma pessoa caindo o cabelo. Isso não tem nada a ver com ninguém aqui, viu, Elvis? O seu já caiu, né? Mas provavelmente você vai concordar com o que eu vou dizer. No começo, quando está caindo o cabelo, o sujeito vaidoso. Deixa eu abrir o parênteses aqui, eu estou vaidoso, tá? A minha esposa de vez em quando fala, você é vaidoso. Porque 65 anos ela fala, vaidoso, vaidoso. Mas eu conversando com um indivíduo, perdendo cabelo, e ele falando de implante de cabelo e dizendo de um amigo que está pensando em botar uma prótese, daquelas que cola na cabeça. Então eu disse a ele de um amigo meu, que na época estava perdendo o cabelo, e ele acreditava em qualquer receita, em qualquer coisa que as pessoas recomendavam. Por causa do desespero, por causa da autoestima lesada, o cabelo caindo, e ele ficava imaginando, eu não posso ficar careca. E tudo que as pessoas indicavam para ele fazer, ele fazia. E alguém chegou para ele e falou sério. E ele acreditou porque a pessoa falou sério. Se você passar cocô de galinha, o seu cabelo vai crescer de novo. Eu garanto a vocês, ele procurou e passou. E passou vários dias, o cocô de galinha, e nada. Aí passou o tempo, ele chateado porque acreditou naquilo, e não deu certo, mas uma outra pessoa chegou e falou sério. E se a pessoa fala sério, de repente argumenta, a pessoa acaba acreditando. A outra pessoa chegou e falou, olha, você só vai resolver esse problema se você passar sangue de morcego. E vai ele procurar morcego, entendeu? E sangrava o bichinho, o morcego, e passava na cabeça para ver se... E nada resolveu. Ele ficou tão careca, mas tão careca, que piolho para andar na cabeça dele tinha que usar chuteira de bico para não escorregar. Mas por que é que eu estou falando isso com vocês? Porque a pessoa na aflição, na angústia, no desespero, ela acredita em qualquer coisa. Ela entra em qualquer porta, ela entra em qualquer religião, ela olha a placa, é bonita, a frase impressiona, ela doutrina, e ela está desesperada, ela está aflita, ela precisa de mudança, de uma intervenção sobrenatural, e ela acaba acreditando. Está me ouvindo? Satanás sabe disso, por isso ele criou dezenas, centenas, milhares de religiões pelo mundo afora, porque ele sabe que as pessoas, na hora da aflição, da angústia, do desespero, na hora do sofrimento, as pessoas vão acreditar em qualquer coisa, em qualquer promessa, até em picanha. Não falei para ofender ninguém, tá? Mas é fato, as pessoas querem mudança, elas querem o melhor. Então o que chega, alguém prometendo e dizendo, e de maneira convincente, a pessoa acredita. E por isso Satanás criou o mundo religioso. Está compreendendo? Eu estava dizendo só na Índia, somente na Índia existem mais de 3 milhões de deuses. Até a vaca é Deus na Índia. O rato é Deus. Eu vi uma reportagem de um indiano, a casa dele toda cheia de rato, o colchão cheio de ninho de rato, e ele fica ali venerando e adorando os ratos. A pessoa desesperada, aflita, angustiada, e buscando um caminho, uma definição, um destino. A pessoa acredita em qualquer coisa. Está compreendendo?
O desespero faz a pessoa acreditar em qualquer coisa. Então, na hora da aflição, por conta do emocional, por conta do desequilíbrio, tem gente que fica cega e não percebe os sinais de Deus, as indicações de Deus, qual é o caminho que deve seguir, qual é a alternativa certa, qual é o destino. E a pessoa acredita em qualquer coisa. Então esse é o ponto número 1. Na hora da aflição, do sofrimento, da angústia, do desespero, a gente tem que estabilizar o coração e buscar de Deus o sinal para a gente não errar. Está compreendendo? Na hora do clima inflamado, na hora da discussão, de repente na hora do desespero, a dívida para ser paga, o cobrador na porta, de repente a pessoa chuta o balde e ela faz besteira na vida. Melhor que isso é a pessoa estabilizar o coração, a alma e estar em conexão com Deus e buscar de Deus o sinal, buscar de Deus a saída, a solução. Porque na hora da disputa, da briga, da encrenca, das palavras inadequadas, de repente o casal vai para a separação, vai para o divórcio. Quando na verdade deveria estabilizar a alma e buscar de Deus a direção, o sinal. O outro momento que você deve buscar de Deus o sinal. Se por um lado é na hora da aflição, do problema, da crise, por outro lado é na hora da bonança. É na hora do bem bom da vida. É comum também, na hora do topo, na hora do auge, na hora da bonança, as pessoas ignorarem os sinais de Deus. As pessoas ignorarem a importância de buscar em Deus os sinais. Eu vou dizer uma coisa a você, nem tudo que está dando certo significa que está certo. Eu vou dizer de novo, nem tudo que está dando certo significa que está certo. Tem gente ficando rica, milionária, mas da maneira errada. Está ficando rico, é bom, está certo. É aí que está a questão. Está dando certo, mas não significa que está certo. Compreendeu o que eu falei? Então, de repente, na bonança, no bem bom, no auge, no topo, na crista da onda, a pessoa não considera a importância de buscar de Deus o sinal, se de fato e de verdade ela está no caminho certo, se ela está fazendo a coisa certa, se ela está no centro do propósito de Deus. Eu já vi gente no sofrimento escolher o caminho errado, fazer a coisa errada, mas eu já vi gente também na bonança, no bem bom, na prosperidade, na crista da onda, na fama, no sucesso. Eu já vi esse tipo de gente também despencar. A tentação de Satanás com Jesus, um dos pontos. Satanás colocou ele no pináculo do templo. Colocou no pináculo do templo e disse: pula daqui para baixo. Deu para entender isso? É o perigo do pináculo. O perigo da pessoa estar no topo. Porque de repente pode ter uma terceira voz, o diabo levar a pessoa ao precipício, a se precipitar. Eu vou aproveitar esse momento para dizer a você, eu vou dar um alerta para você. Eu, ministrando aos nossos pastores, revelações da Escritura Sagrada. Uma das coisas que eu disse, e tenho falado isso vez por outra. Como é que você sabe que Deus está te levando para uma nova etapa da sua vida? Como é que você sabe que Deus está te levando para um novo tempo do seu chamado, da sua vocação ministerial? Frequentemente, pessoas me procuram e dizem assim: apóstolo, eu orei a Deus e Deus está me movendo para ir para uma nova etapa, eu vou sair do ministério. Erga sua cabeça, olhe para mim, que eu estou falando com alguém aqui hoje. A primeira pergunta que eu faço é: e você está indo para onde? A maioria
diz assim: eu estou indo para a igreja dos holofotes, para o telão de LED, eu estou indo para lá. Eu digo na cara, na lata, eu digo, é o diabo que está te levando. Ah, mas por que eu orei a Deus, eu consagrei? Aí eu digo, Deus nunca vai levar você para um lugar onde você não é necessário. Deus vai levar você para um lugar onde precisa de você. Se você chegasse para mim e falasse assim: eu estou indo lá para a igreja do Caíque ajudar o pastor Ailton, que está numa luta terrível lá na periferia da cidade, eu diria, é Deus que está te levando, porque lá precisa de você. Mas a maioria movida pelo ego inflamado, em busca do aplauso, do reconhecimento, em busca do ibope, eles estão indo para o precipício. Chegou no topo. E uma dessas pessoas chegou em nosso ministério, tinha demônio até nos fios do cabelo, tinha que rolar no chão para expulsar os demônios, e glória a Deus, a pessoa foi liberta, e começou a crescer na graça do conhecimento, virou um obreiro, e foi crescendo e crescendo, e de repente a gente deu o microfone, e é o dom, é o talento que Deus deu, glória a Deus. Só que a pessoa chegou no pináculo do templo, aí Satanás diz: pula daqui para baixo. Sabe o que eu aprendi? Você não tem que ir para o lugar que cresceu. Você tem que fazer crescer o lugar que te fez crescer. Você não tem que ir para o lugar que cresceu. Você tem que ir para o lugar que te fez crescer. Que te fez crescer. Caiu a ficha agora? Eu estou falando isso porque é um sinal de Deus para alguém aqui. É assim que Deus faz. Está me ouvindo? Quando eu e a Bispa Aurélia, nós chegamos nessa cidade há 31 anos atrás, 92, nós chegamos aqui. Isso aqui há 32 anos atrás era o caos. Gente endemoniada por toda parte, tinha casas que tinham gente nuas, trancada no quarto com grade. Hoje não pode mais, mas naquela época tinha pessoas acorrentadas, endemoniadas. E as pessoas nos levavam lá e a gente orava, e as pessoas libertas de legiões de demônios. Eu virei para ela e eu falei assim: é aqui que Deus precisa de nós. Estão compreendendo? Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos várias vezes. Pessoas queriam, e era para mim estar voltando agora com os deportados aí. Se eu tivesse legal lá, né? Era para mim estar descendo do avião e falando assim: cheguei, Brasil, cheguei. Com a Bíblia na mão, cheguei, gente. Mas eu nunca quis alimentar a vaidade. Eu nunca quis massagear o meu ego. Eu sempre quis estar no centro da vontade do meu Deus. O lugar mais seguro para você estar é o lugar da provisão, da proteção. O lugar do propósito de Deus é o centro da vontade dele. Você tem que florescer onde Deus te plantou. Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. O sinal de Deus. Eu não conheço você, eu não sei da sua vida, eu não sei a luta que você tem passado, e eu também não sei se está tudo bem, se você está no auge, se você está na crista da onda, se está aflito, angustiado, desesperado. Você precisa do sinal de Deus. Você precisa ter olhos para discernir que Deus vai sinalizar na sua vida. Agora, se está tudo bem também, cuidado, porque Satanás pode começar a te sinalizar para te enganar. Sabe o que a palavra do Eterno diz? Satanás, ele se transforma até mesmo em anjo de luz, para, se possível, enganar até os escolhidos de Deus. Satanás dá sinais falsos, indícios falsos. Então, por isso você precisa estar na frequência, para você não se deixar levar por emoção, por vaidade pessoal. Outra coisa que eu falei com os pastores:
Não sei se você estava. Eu falei também que a maioria está em busca de direitos e não de responsabilidades. E as pessoas, quando estão numa comunidade da fé, no contexto de uma igreja, querendo direitos, elas não vão permanecer. Mas quando a pessoa sai dessa mentalidade de querer direitos e assumir responsabilidades, são essas pessoas que Deus honra o chamado, a vocação ministerial. Eu nunca quis direitos, eu sempre quis responsabilidades. Para terminar essa parte, eu dizia: tem o reino dos céus e tem o reino de Deus. O reino dos céus, nós vamos entrar lá um dia. Quantos querem entrar no reino dos céus? Só que o reino de Deus é aqui e agora. O reino de Deus está aqui nesse mundo. A única maneira da gente entrar no reino dos céus vai ser quando a gente morrer. Sabia disso? Quando você morrer, se você morrer preparado, você vai entrar no reino dos céus. Agora, e para entrar no reino de Deus? Que o reino de Deus está aqui agora. Como é que a gente faz para entrar nele? Também é quando você morrer. Não morrer fisicamente, mas quando você morrer para si mesmo. Quando você morrer para o seu ego, para suas vaidades pessoais. Quando você parar de buscar direitos e começar a assumir responsabilidade. Você morreu para si. Está compreendendo? É por isso que Jesus disse: se não toma a sua cruz e me segue, não é meu discípulo. Você tem que morrer para si, para viver o reino de Deus. A maioria daqueles que querem ir para o lugar do ibope, do aplauso, do reconhecimento, eles não morreram para si. Eles estão vivos e bem vivos, estão buscando o aplauso, o reconhecimento, é a vaidade pessoal. Gideão, ele precisava do sinal. Você precisa de... vai ter um fim proveitoso. Eu oro, ó Deus, glorifico o teu nome, dando a cada pessoa aqui o sinal e que sirva de testemunho, que essa pessoa possa testemunhar aqui, diante da congregação, que de fato o Senhor deu o sinal. Eu oro, eu peço, eu profetizo que seja assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode sentar, deixa eu só fazer o fechamento. Tem o sinal de Deus, e eu disse que Deus não tem favoritos. Por que Deus veio até Gideão ali, o anjo veio até Gideão? Porque Gideão deu sinais para Deus. Se por um lado tem sinais que Deus dá para nós, por outro lado a gente também dá sinais para Deus que a gente está querendo mais dele, que a gente está querendo viver a vontade dele. Gideão, ele dava sinais, tinha indícios na vida dele que chamou a atenção de Deus. Por isso Deus escolheu ele. Amém? E quais são os sinais que você vai dar para Deus? Frequente a igreja. Quando você vem na igreja, você está dando sinal para Deus que você quer o plano dele. Leia a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, isso é um sinal para Deus de que você de fato e de verdade quer viver a sua vontade, a vontade dele. Tenha uma vida de oração. Uma vida de oração é um sinal que você está dando para Deus que você quer levar ele a sério, que você quer um relacionamento de intimidade com ele. Seja fiel a Deus. A fidelidade é um sinal que a gente dá para Deus, que a gente não está para brincar de crer nele, a gente está levando ele a sério. Amém? Tá. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E já sabe, né? Se o celular vibrar, é o Pix de 1 milhão de bênçãos que está caindo aí, tá? Toma posse, receba em nome de Jesus, pastor.